Olá! Quando as pessoas me perguntam se podem ou não podem tomar uma determinada decisão ou agir de uma determinada forma, eu costumo responder com uma outra pergunta: quais as vantagens desta decisão ou desta tomada de ação? E existem outras possibilidades além do não fazer e fazer esta ação que você está me perguntando? E isso, hoje aconteceu um exemplo que ilustra muito bem o quanto nem sempre tudo o que é permitido convém ser feito. Eu estou falando do acúmulo de função do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais com o compliance. Eu sei que é muito comum no mercado que exista a função ou departamento de compliance junto com outro departamento, muitas vezes o jurídico, mas vamos analisar essa situação da mesma pessoa que cuida da conformidade das ações dentro da empresa, que é uma forma genérica de descrever o que o compliance faz, com a do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, que é uma função obrigatória agora que a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, está vigente. E quem faz essa função de encarregado é o elo de comunicação da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também o elo de comunicação com os titulares de dados pessoais, que são os clientes e os funcionários. Lembrando que dados pessoais são qualquer informação que torne identificável um indivíduo. Agora imagina que haja algum conflito ou alguma dúvida de como lidar em relação a um dado pessoal dentro da empresa. Se o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais e a pessoa responsável pelo compliance da empresa forem o mesmo profissional, com quem vai ser tirada a dúvida? O compliance nem sempre é obrigatório, alguns setores sim. Em outros demonstra uma preocupação por uma melhor governança. Mas o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais é uma função obrigatória. Se a estrutura é muito enxuta, não tem problema algum que o dono da empresa, por exemplo, se só tem mais alguns funcionários, seja o encarregado. Porém, você contratar uma pessoa que já vai desde o início assumir as duas funções, leve em consideração que pode acontecer da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela vier a existir e regular uma série de matérias que ainda estão nebulosas, pode acontecer dela dizer, olha, não tem como quem executa se autofiscalizar. E até tem que ver se vale a pena para a empresa essa estrutura da pessoa que faz também fiscalizar aquilo que ela faz. Geralmente uma pessoa executa e outro fiscaliza ou contribui para a melhoria do trabalho da outra. Não tem como ter tanta certeza assim de que tudo que está fazendo é o correto. Claro que, se for apenas para colocar o nome dessa pessoa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e houver o suporte de algum escritório, de algum prestador de serviço, a coisa muda de figura. Mas colocar essa responsabilidade de toda a conformidade da empresa junto com o tratamento dos dados pessoais num único indivíduo, imagina quando essa pessoa sair de férias ou se essa pessoa se desligar da empresa.
Hoje não tem nada proibindo. Houve uma decisão na Bélgica, acredito que tenha sido no início desse ano, que proibiu. A função pela lei europeia do DPO, DPO, que seria o equivalente ao encarregado, tem regras diferentes das nossas, das regras brasileiras. Mas lá eles entenderam que não tinha como a pessoa responsável pela governança ser a mesma responsável pelo tratamento dos dados pessoais, que haveria um conflito entre as funções. Então aqui fica o alerta, se você eventualmente está recrutando alguém para exercer as duas funções, pergunte a essa pessoa o quanto ela está confortável em responder por compliance e pela LGPD. Provisoriamente, até saber o que a ANPD vai regular, é mais do que compreensível que as funções sejam acumuladas, principalmente em estruturas enxutas. Porém, imaginar que alguém exercendo os dois em conjuntos, pior ainda se for junto com um departamento jurídico, provavelmente isso vai gerar lá na frente alguma necessidade de reestruturação. É caso a caso, cada empresa, cada profissional, prestador de serviço tem a sua situação. Mas fica aqui o meu alerta. Te convido para assinar o canal, onde eu trago questões mais práticas relacionadas a contratações, não apenas de pessoas, mas também de empresas e produtos no geral. E agora, em relação à LGPD, que é o assunto que tem trazido mais polêmica. Convido também para ler aqui na descrição um material complementar que acredito que seja muito útil para grande parte dos gestores. Até o próximo vídeo.